Oi, meu nome é Laís Neves da Luz Livramento e eu vou falar sobre o tema do nosso trabalho, que foi sobre a adiposidade localizada no público masculino. Então, a adiposidade localizada, ou gordura localizada, é uma disfunção corporal caracterizada pelo desenvolvimento anormal do tecido adiposo, que é formado pelos adipócitos. Então, nós encontramos características distintas no padrão de deposição dessa gordura em mulheres e em homens. Então, nos aprofundando no público masculino, que foi nosso objeto de estudo, nós encontramos o padrão androide, que ele é uma propensão da deposição de gordura na parte superior, principalmente no abdômen. E ela está relacionada com a deposição da gordura visceral, que é um tipo de gordura que se acumula entre os órgãos vitais e desempenha um papel importante na síndrome metabólica, que é uma doença que provoca diversos tipos de problemas de saúde. Então, a escolha desse caso ela foi feita para demonstrar como a estética e a saúde elas estão intimamente ligadas. Então, principalmente para prevenção e tratamento de comorbidades e disfunções e no estímulo da regeneração física, expondo também a importância de cuidar da saúde independentemente do gênero. Então, foi feita uma avaliação nesse paciente e ele tem níveis baixos de gordura, mas mesmo assim ele foi escolhido para mostrar a importância também de iniciar um tratamento para não ter futuramente um agravo do caso e na relação ali com o aumento da gordura, causando também problemas de saúde mais sérios. Então, esse tratamento ele foi pensado a partir da análise do caso, do paciente, hábitos, condições de saúde, alimentação, avaliação corporal, e nós optamos por procedimentos que estimulem a lipólise sem sobrecarregar o fígado e nem gerar a flacidez cutânea. Então, foi por isso que nós escolhemos esse caso, para realmente mostrar como é importante o público masculino começar a olhar para com essa nova ótica de se cuidar. Muito obrigada! Bom dia, professora Ana Júlia. Meu nome é Rafaela Shell de Lima Chimansky. Vou dar continuidade à apresentação do nosso trabalho de estética corporal. Nosso trabalho foi pensado através de uma avaliação feita com o paciente no dia 8/10, onde nós olhamos a queixa principal do paciente. Ele tem uma queixa principal de aumento do abdômen. Esse paciente, há 2 anos atrás, ele fazia atividade física, praticava futebol, musculação e tinha um cuidado com a alimentação. Hoje, esse paciente, se passaram 2 anos, já não faz com frequência essas atividades físicas e no momento não está cuidando da sua alimentação, consumindo pouca água também. Então, pensamos nessa queixa principal desse paciente e foi trabalhado a prática do trabalho na adiposidade localizada abdominal desse paciente. Então, iniciamos os protocolos de atendimento da área prática do trabalho no dia 22/10, com uma sessão de drenagem linfática manual, para ajudar no bem-estar desse paciente, no edema desse abdômen e de todo o corpo. Como esse paciente trabalha em pé, a maioria do tempo também tem um edema nas pernas. E ajudar também que um dos maiores benefícios da drenagem é a imunidade, né? Então, foi pensado na drenagem linfática manual para trazer um bem-estar para esse paciente. E foi finalizado com manobra de deslizamentos para massagem para drenagem, com creme da BioAge para drenagem. A segunda sessão desse paciente foi feita no dia 27/10, com uma sessão de lipocavitação. Sabemos, né, que a lipocavitação é uma técnica de ultrassom cavitacional, que emite ondas ultrassônicas de alta frequência. E isso causa que rompem as células adipócitas, causando a lipólise dessa célula. E é indicado, né, sempre após a sessão de lipocavitação, fazer a atividade física para não sobrecarregar o fígado. O gel de contato que foi usado para essa sessão foi um gel de contato potencializador de resultado com ativos que fizeram a fonoforese nessa lipocavitação, né, potencializaram o resultado, e foi finalizado com um fluido
hiperemiante da BioAge, o LipoRedux. No dia 4/11, foi feito nessa sessão uma massagem redutora e uma argila vermelha. E foi feita uma massagem redutora com creme termolipo de cafeína. No dia 6/11, nós teríamos a 4ª sessão desse paciente, mas tivemos uma intercorrência, porque 2 dias após a 3ª sessão, começou na região infra-umbilical uma dermatite de contato alérgica, que pode ter sido ocasionada, porque no dia que o paciente fez a 3ª sessão, que era a massagem redutora com argila vermelha, esse paciente fez uma depilação com gilete, e depois veio para fazer o protocolo da massagem redutora com argila vermelha. Então, isso pode ter causado essa dermatite de contato. Como essa pele estava mais sensível com a depilação, mais o uso do creme, né, de massagem redutora e a argila vermelha, aconteceu essa dermatite de contato. E só retornamos aos atendimentos com esse paciente a partir do dia 12/11, após 6 dias após essa dermatite de contato que o paciente teve. Então, só quando ele estava assim, com a pele totalmente sem nada de dermatite, a gente conseguimos fazer a 4ª sessão. Então, a 4ª sessão foi feita novamente uma sessão de lipocavitação nesse paciente. E para potencializar esse resultado, foi feita uma sessão, após a lipocavitação, uma sessão de corrente russa. A corrente russa ela ajuda no fortalecimento muscular desse abdômen, ele ajuda a intensificar os resultados do tratamento da lipocavitação e ajuda também na flacidez desse abdômen. A última sessão do nosso protocolo de tratamento para esse paciente foi executada no dia 13/11, com uma massagem redutora, feita a esfoliação antes, depois foi feita a massagem redutora, e depois foi aplicado um gesso, uma terapia de gessoterapia, com ataduras de gesso. Foi deixado esse gesso mais ou menos uma meia hora, e depois foi retirado para ajudar na redução de medidas, né, desse abdômen. Tivemos um resultado positivo desse paciente, né? Esse paciente foi feitas as medidas do antes e depois com fita métricas, com balanças, e com a fita ele teve uma redução abdominal de 12 centímetros na região abdominal, na circunferência abdominal, menos 12 centímetros. E o peso dele, ele diminuiu no peso 3 quilos, e também lá da quantidade de calorias no dia para consumir também, ele diminuiu também. Eu agradeço. Obrigada. O meu nome é Kátia Juliana Koenig Lipschak e eu vou finalizar o nosso trabalho de imersão corporal. Eu quero falar algumas coisas sobre o trabalho, cujo tema era a gordura visceral masculina. A gente montou uma anamnese e, entre outras coisas, nós fizemos a avaliação da bioimpedância, né? Então, quando a gente chegou lá, a balança não funcionou. Então, a balança que eu tenho em consultório, que eu sempre utilizo, e quando chegou lá, nada do equipamento funcionava. Então, eu quero também trazer um pouco essa questão do espírito de participação e de equipe que também a gente teve que ter para lidar com coisas que não são muito comuns. Teve realmente uma construção muito importante por parte do nosso paciente modelo. Ele realmente se comprometeu. Então, a gente tem ali uma redução de 85 quilos para 82,600. No entanto, a bioimpedância mostra que a gordura visceral, ela não reduziu, ela não caiu, o que era esperado, né? Quando eu cheguei lá para fazer a avaliação, eu não conhecia o paciente modelo, nada disso. E aí a gente foi, claro, tendo uma conversa, a gente foi conversando, a gente foi lidando com a balança e a gente foi falando. E o que acontecia? Volta e meia o paciente modelo referia uma preocupação, que era: não tirem o meu doce. Não tirem o meu doce, não tirem o meu doce. E aí ele falou da rosca lá de balneário e enfim, né? Então, gente, eu acho que tem que trazer isso que não faz parte do trabalho, que é muito importante, que é a sensibilidade que a gente tem que ter com as necessidades que a pessoa tem. Não adianta você reduzir a gordura localizada ou visceral, ou seja qual for, se você aumentar o pico de estresse. Isso significa o quê? Você represou o estresse e aí a pessoa vai cair fatalmente no efeito sanfona. E talvez, em virtude da gente ter
talvez um momento de estresse no meio do caminho, a gente teve aquela intercorrência que foi a dermatite de contato irritante. E isso a gente também tem que ter um certo cuidado. No mais, foi muito bom fazer esse trabalho, exatamente por todas essas coisinhas da prática que não são talvez previsíveis ou previstas ou que a gente gostaria de passar, né? Mas que são importantes, de coisas do tipo, né? O uso da gilete que houve lá atrás, o uso de uma anamnese, que a gente tem que saber a profundidade, o alcance que ela vai ter, né? Saber o momento de repropor essa avaliação, né? E também poder lidar com a periodicidade do nosso tratamento, seja ele qual for, né? Para que a gente tenha também esse olhar mais humanizado das expectativas que se geram e a gente poder cuidar dessas construções. E quando a gente fala de gordura localizada, eu acho que é muito importante a gente entender que a gente não consegue bons resultados se a gente não conseguir construir, junto com o paciente, outros hábitos de vida, né? Então, para a gente poder mediar isso e também ter sempre uma consulta de finalização em que a gente consiga colocar o resultado real de uma forma mais gentil, mais amorosa, mais otimista e que o paciente se sinta valorizado.